Mais um dia de tensão e medo na Cidade de Deus. Você está vendo as imagens. A nossa equipe de reportagem acompanhou mais uma vez com exclusividade. Dessa vez, policiais civis e traficantes trocaram tiros na comunidade. Você está vendo aí o carro da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Daqui a pouco você tem todas as imagens de o que aconteceu por lá. Solta a buzina, que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia, simbora, que tem muito mais. Blitz na Saúde mostra para você também com exclusividade o caos no Pedro II, na Zona Oeste. A nossa equipe foi até lá, funcionários não têm dinheiro nem para ir trabalhar. As consequências disso atingem também diretamente os pacientes que já reclamavam do atendimento. E você vai ver também, essa quarta-feira amanheceu triste. A morte do jornalista Paulo Henrique Amorim pegou todo mundo de surpresa. Um dos profissionais mais respeitados do país teve um infarto fulminante em casa, no Rio de Janeiro. O corpo dele está no Instituto Médico Legal. Todos os jornalistas estão por lá, aguardando a liberação para o velório. E você vai ver ainda confusão envolvendo um deputado estadual do PSL. O parlamentar brigou no quiosque em Niterói e foi parar na delegacia. O barraco teria começado depois que o dono do quiosque reclamou que o deputado estava usando drogas no local. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h38. Tamo de volta, tamo junto. Hoje pela manhã, uma notícia pegou o Brasil de surpresa. Foi confirmada a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, que estava em casa aqui no Rio de Janeiro. Todos os jornalistas correram para o Instituto Médico Legal, onde está agora Patrícia Hadlich, que tem as informações pra gente. Ô, Paty, todo mundo pego de surpresa e o luto, a repercussão geral, né? A família já chegou, parece que eles estão esperando uma filha que está vindo de Nova York, né? Até difícil dar boa tarde. Isso, Isabelle, boa tarde. O corpo do jornalista Paulo Henrique Amorim continua aqui no IML. Por enquanto, nenhuma movimentação dos familiares. Como você disse, a filha dele, né, mora nos Estados Unidos. Ele deixa, né, esposa e filha. E como você disse, minha amiga, todo mundo pego de surpresa. Todo mundo pego de surpresa, né? O Paulo Henrique Amorim tinha 77 anos, mas muito ativo. E ontem ele saiu para jantar com os amigos. E quando chegou em casa, ele passou mal. E ele passou mal e sofreu um infarto fulminante, né? Não deu tempo nem do socorro. Então, assim, a gente foi, né, todos pegos de surpresa com essa morte, assim, uma perda muito grande para o jornalismo, né? O Paulo Henrique Amorim, dono de um estilo único, né? Uma pessoa polêmica, crítica, passou aí por diversas televisões, né? Com certeza deixa um grande legado na comunicação. E como você disse, todos os jornalistas correram para essa informação, então a movimentação aqui no IML muito grande, né? Da imprensa, mas por enquanto sem a presença dos familiares, né? E a gente ainda está apurando informações do velório e do enterro nesse dia tão triste para o jornalismo. Aliás, que ano é esse, hein, minha amiga? Olha só, Paty, a gente está vendo algumas imagens enquanto você está falando. Boa tarde, o doutor Rafael Bárcia, que está aqui comigo toda quarta-feira. A professora Bruna aqui com a gente, Bruna Soalheiro também. Eu acho, gente, todo mundo faz o tipo de polícia que tem a sua personalidade, a aula, dar aula do jeito que cada um jornalista tem o seu jeito. Muitos fazem o que a gente chama do arroz e feijão, da notícia, beleza. Não era o caso do Paulo Henrique Amorim, que sempre colocou a sua personalidade, independentemente da plataforma em que ele se comunicava com o seu público. A gente vê a irreverência, a coragem e, principalmente, eu vou destacar como jornalista aqui, a didática de se passar a informação. Pode parecer muito fácil passar qualquer tipo de informação, mas o nosso produto, quem a gente trabalha e para quem a gente trabalha, é quem assiste a gente, quem ouve a gente, quem lê a gente. E a forma como se passa essa informação, desde a pessoa que tem o grau de escolaridade,
idade, que muitas vezes sabe apenas ler e escrever, até aquele doutorado, PhD, seja quem for, que consiga absorver a informação que o jornalista quer dar, é esse o produto entregue. E isso Paulo Henrique Amorim fazia de forma espetacular, com irreverência sim, mas com coragem principalmente. Todo mundo viu o Paulo Henrique Amorim e vai lembrar dele nesses últimos tempos em que ele era um jornalista, em que apresentava um programa na Rede Record e tudo mais, mas que tinha isso em seu papel na sua rede social aos 77 anos, uma plataforma totalmente nova, até pra gente, jornalista mais novo, ele conseguia se comunicar e ter o seu público do Paulo Henrique Amorim, Mas as pessoas esquecem que ele foi um correspondente internacional. Paulo Henrique Amorim, no momento em que o Brasil passava por uma estabilidade sem moeda fixa, no momento em que era muito difícil para o jornalista interpretar para o povo a economia do seu país, ele fez isso com maestria como poucos. Ele interpretou uma economia no que a gente chama de economês, numa das editorias jornalísticas mais difíceis de se fazer, no momento mais difícil de se fazer, que era a década de 90, ao final da década de 80, quando era muito difícil até para os próprios jornalistas entender a economia do país, e ele fez isso. Por isso a gente não pode, independentemente, ele também tinha o seu lado, a sua posição política muito enfática, era muito crítica a determinados políticos, agradava a um setor, desagradava a outros, mas ele estava sempre ali informando e passando, sem a gente esquecer de qual foi a história de um jornalista que chega aos 77 anos, mostrando aí, dando a sua opinião, porque eu vou falar uma coisa bem para vocês. Da opinião tem que ter muita coragem, tem que ter muita costa dura. E aí, independentemente de qual seja o seu lado, você concordava ou não, você tem que reconhecer, assim como em outras profissões, a profissão que tem coragem. Porque fazer o arroz e feijão, qualquer um ou não qualquer um pode fazer. Mas no jornalismo, você fazer uma mistura bem feita, rapaz, é para poucos. Por isso a importância de um comunicador como esse, eu chamo como comunicador, para essa manutenção e para as pessoas como você, que assiste a gente, está entendendo a história, os momentos da história. Por isso a importância do jornalismo e a gente destacando diante dessa notícia que pegou a gente de surpresa. Principalmente um Brasil que nunca foi calmo, né, gente? O jornalismo é importante nesse papel, né? E dar opinião não é fácil. Eu digo porque eu dou opinião. Eu acho que a gente, em geral, como público, tende a demandar um pouco de isenção do jornalismo, mas, por outro lado, me parece muito mais enriquecedor quando você tem um jornalista que deixa muito claro de onde ele está falando. Porque aí você, como público, tem a opção de ouvi-lo e depois ouvir um contraponto. Sim. E tirar daí a sua interpretação própria, né? Então, eu acho que uma das coisas que fica da participação dele como jornalista, da atuação dele, é essa coragem e esse estofo, né? Essa consistência em sustentar uma opinião. Ô, Paty, à espera da filha dele, ele tinha apenas uma filha, Paty, a Maria Amorim, apenas uma filha que ele tinha, que estão aguardando chegar de Nova York, é isso? Isso mesmo, Isabelle. Paulo Henrique Amorim tinha apenas essa filha, né, que mora nos Estados Unidos. Foi pega, né, de surpresa com o que aconteceu com o pai, então ela tá vindo para cá. E, por enquanto, a gente não viu nenhuma movimentação de familiar aqui no IML, né? O corpo do jornalista continua aqui. A família ainda não passou informações, até porque depende da chegada da filha, né? Então, para definir essas informações de velório, de enterro, todo mundo pego de surpresa, né? Como você disse muito bem, minha amiga, né? Um jornalista, assim, de muita coragem, né? De se posicionar, um homem de 77 anos, quer dizer, que foi correspondente internacional, trabalhou em diversas televisões. A gente fica meio órfão, assim, a gente, como jornalista, a gente vai ficando meio órfão, a gente vai vendo nossas referências, né? Só que essas pessoas deixam um legado incrível, né? Um legado incrível, apesar de ser uma perda assim tão repentina, a gente nunca esquece, né? As lições do jornalismo que a gente aprendeu. Então, o quanto ele sempre dialogava, né? Como você disse muito bem, explicava para a população, né? Uma pessoa que sempre foi muito admirada, né? Por onde passou nas televisões. Ele havia um mês, né, afastado do programa que ele apresentava na Rede Record, mas sempre muito atuante, né? No blog, no Conversa Fiada, e realmente vai fazer muita falta, viu? A gente continua aguardando aqui, qualquer movimentação eu te chamo.
O que eu falo? Basta, a gente está acostumado a falar com o público, diante do que a gente mostra no SBT Rio, as injustiças, as faltas dos direitos e até mesmo dos deveres cumpridos por essa população, pelo Brasil como um todo, que a gente está tudo no mesmo barco. O jornalismo é uma das principais armas hoje da manutenção dessa democracia, né? Perfeito, Isabelle. E ele se notabilizou nos últimos tempos por ser um jornalista de opinião, como foi dito aqui, e isso cada vez mais raro. Eu acompanhava o blog dele, não concordava com tudo que ele falava, mas nós vivemos numa sociedade ainda imatura, que a gente tem que ouvir que a gente tende a só querer ouvir aquela opinião que é igual à nossa. E, na verdade, por mais... a opinião dele sempre era qualificada, isso é indiscutível, né? Então, é importante, é saudável sempre a discussão, você escutar todos os lados. Por outro lado, aprendi muito lendo o blog dele também, né? Eu acho que quando a pessoa ela quer aprender, ela tem que escutar todas as opiniões. Na verdade, ela tem que escutar até quem não concorda com ela. Exatamente. Então eu acho que é um ícone, um jornalista de opinião, um jornalista que tinha uma opinião qualificada. Então, eu acho que todos nós perdemos muito nesse debate, né? Nessa construção de uma sociedade aí que tem que ser feita através da dialética, do diálogo, né? De opinião mesmo. E eu vou além, pegando esse gancho do Barça, daqui a pouco a gente vai voltar com a Paty, acompanhando como que vai ser o velório e tudo mais, porque ele se dividia entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que a gente tem vários legados em que a gente está falando disso. O SBT Rio aqui é um palco em que a gente tem opiniões totalmente diferentes e que a gente precisa voltar a mostrar para o Brasil que, para crescer, a gente tem que viver com as diferenças, escutar principalmente a opinião diferente para aprender. Daqui a pouco a gente volta a falar. Patrícia Hadrich está de plantão no Instituto Médico Legal e a gente vai acompanhar, tá? 11h53, mais um dia de operação na Cidade de Deus. Dessa vez, homens da Polícia Civil entraram na comunidade no início da manhã. Ontem foi a PM. Até agora ninguém foi preso e o Jackson Silva acompanhou com exclusividade. Rodou. Tiros foram disparados na chegada dos agentes. Fogos de artifício alertam sobre a chegada da Polícia Civil na Cidade de Deus. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais entram na comunidade. Os policiais seguem por terra. O helicóptero faz voos rasantes pela favela. Aos poucos, os policiais avançam para o objetivo, enquanto o helicóptero dá cobertura. 2 caveirões ajudam na operação. Enquanto o veículo blindado fica parado naquela esquina, os policiais da CORE seguiram por esta rua e estão dentro desta casa à procura dos criminosos. Durante as investigações, o Serviço de Inteligência da Coordenadoria de Recursos Especiais descobriu várias casas usadas como esconderijo de traficantes. Nesta casa, eles encontraram materiais para embalar drogas, além de uma balança de precisão. Mas os bandidos conseguiram escapar. Os policiais fizeram cerco em vários pontos. Carros foram abandonados pelos traficantes. Alguns veículos foram revistados. Nesta terça-feira, a Polícia Militar também fez uma operação na comunidade. Houve confronto e 4 pessoas foram baleadas. Um ajudante de pedreiro foi atingido na cabeça. Jailton Félix da Cruz foi levado para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A família estava revoltada. Eu estava baleado perto da igreja e eles não deixaram nem ver meu irmão. Mais tarde, homens do BOPE retiraram barricadas nas ruas da favela. Muitas ruas ficaram livres para os moradores e para a entrada de viaturas, mas outras ainda estão cheias de barricadas. A comunidade virou alvo de várias operações. A maioria tem confrontos com traficantes. O resultado disso, vítimas de balas perdidas e dezenas de policiais e moradores feridos e mortos.
Para você entender, na madrugada de ontem, ainda não se sabe se era milícia com tráfico, tráfico com tráfico, começou um tiroteio muito forte. Pela manhã, o batalhão de Jacarepaguá entrou, foi preciso chamar o reforço do BOPE e hoje, pela manhã, operação da Coordenadoria de Recursos Especiais, a Polícia Civil. Bárcia, operação individual ou um reflexo do que aconteceu desde ontem? É um reflexo do que aconteceu desde ontem, né? Na verdade, é uma região, como a gente já disse aqui diversas vezes, é muito conflagrada porque é disputada pelo tráfico e pela milícia, né? A Cidade de Deus está envolvida diretamente em diversas outras disputas de território na cidade. Não só o tráfico, como também o roubo na região, que tem um poder aquisitivo alto, como a Barra da Tijuca. Exatamente, né? A Cidade de Deus é uma localidade estratégica, né? É uma comunidade que tem várias comunidades lá dentro. Quem conhece a Cidade de Deus sabe que dentro da Cidade de Deus existem várias comunidades, existem ali dentro comunidades paupérrimas, miseráveis lá dentro, como o Karatê, né? Que você vê que é onde coisas... acontece justamente essa disputa, né? Onde tem mais, onde ficam os criminosos mais presentes. Onde ficam os criminosos mais perigosos e é onde você vê coisas ali que você não acredita que aquilo ali é Rio de Janeiro, né? É realmente uma comunidade paupérrima dentro da Cidade de Deus, mas uma região estratégica ali, que é perto de Jacarepaguá, perto da Barra da Tijuca, então exerce influência em diversas localidades importantes. É por isso que é disputa sempre de organizações criminosas. O papel da CORE de chegar hoje, depois do BOPE, é um papel... Ontem a gente viu a dificuldade, muitas vezes, eu fiquei impressionada, gente, professora, fiquei impressionada. Ontem o BOPE tinha uma retroescavadeira, que tem, como que chama, tio Chico? Você falou o nome pra mim daquele negócio? Hã? Uma draga. E os traficantes colocaram a barricada, o barril cheio de concreto tão profundamente que a draga não conseguia retirar ali a barricada do traficante. A gente falou, tira ontem, hoje eles colocam de novo, mas tem que se mostrar presente de alguma forma. Tem uma fala interessante do repórter que ele falou, a polícia, enfim, deixou a rua livre. O que é uma rua livre numa comunidade dessa, né? Quer dizer, a gente tira a barreira... Livre fisicamente só. Mas quando que essa rua vai se tornar livre para que as pessoas possam circular nela, exercendo sua liberdade e o seu direito, né? Quando tiver a falta do traficante e a presença efetiva do Estado. A CORE estando lá, isso dá uma presença mais efetiva de Estado? Da milícia também, verdade. Na verdade, a polícia, quando é demandada nesses casos, né, quando chega para pacificar, sempre é uma missão mais difícil. Né? Por isso que vai a CORE, Bárcia? Por isso que vai a CORE, né? A CORE da Polícia Civil, a nossa tropa de elite ali, né? Quem entra para apagar o incêndio, né? São policiais extremamente treinados para entrar nessas situações de extremo risco. É uma situação muito diferente do que uma operação que é planejada, né? Que você planeja, que você tem toda uma estratégia, que você tem um objetivo. É diferente quando a polícia entra, por exemplo, para apagar um incêndio. Existe um tiroteio, uma guerra entre duas facções criminosas, a população está ali no meio do tiroteio, a população está ali na linha de tiro e a polícia é demandada para pacificar. Isso é uma situação muito mais difícil para a polícia, né? Porque ela é demandada numa emergência, ela entra no meio de um tiroteio, né? Então a CORE, que são policiais extremamente treinados, foram demandados ali para essa região para tentar ali, pelo menos, estancar essa guerra. É completamente diferente do que a gente está falando quando você tem uma operação, que nem a gente mostrou ontem, com cumprimento de mandado de prisão, que você se planeja, você estuda o local. Quando acontecem essas disputas, e eu sempre falo aqui, muita gente vai falar, mas é disputa entre traficante, milícia, traficante com traficante, deixa que eles se matem. Mas no meio disso tudo, tem uma grande população extremamente indefesa e que está saindo, como é o pedreiro, o irmão que estava saindo, que foi encontrado baleado no canto, e que veio de Sergipe para buscar uma vida melhor, não tem como morar no local que não tem, porque vai falar, mas mora na cidade de Deus, porque precisa, gente, é uma realidade de muita gente. Ficar ali no meio, tem que se de alguma forma estancar a guerra entre eles, por mais que as pessoas pensem, porque as pessoas não pensam mais profundamente, porque senão vai morrer mais pedreiro. A gente tem como sociedade um acúmulo de perdas muito estruturante, né? Quer dizer, hoje faleceu essa pessoa, na semana passada faleceram não sei mais quantas nesse tipo de situação, e é muito ingênuo da nossa parte, pensando a longo prazo, achar que esse traço que a sociedade tem do acúmulo dessas perdas não vai aparecer daqui a 5 anos, 10 anos, 30 anos, em gerações marcadas por esse tipo de convivência. A gente já sente, né? Exatamente. E já sente a disputa, já sente essa convivência, já sente essa política dos últimos 10 anos de falência com dinheiro para chuchu, para segurança, que sucateou as duas polícias, e a gente está vendo aí, ó. É o resultado, é o remédio amargo, né? Meio-dia em ponto. Falando nisso, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaborá
Itaboraí encontraram um esconderijo de armas da milícia, segundo os policiais de Orlando Curicica, lá em Itaboraí. Veja. Segundo a polícia, o material estava enterrado na fazenda de Osmar da Silva Gomes, conhecido como Tirso, que foi preso no último sábado. Buscas foram realizadas na propriedade rural que fica em Vila Visconde, no município de Itaboraí. Foram apreendidos um fuzil, uma espingarda calibre 12, 2 pistolas, um revólver, uma granada, carregadores, rádios comunicadores, 2 coletes, munições de diversos calibres e pinos de cocaína. As roupas camufladas teriam sido utilizadas na chacina ocorrida no mês de janeiro, quando 10 pessoas foram executadas em Itaboraí. O dono da fazenda Tirso é apontado como responsável pela desova dos corpos das vítimas da milícia. Gente, porque nessa guerra que a gente citou, tem arma e arma pesada, né, Bárcia? Arma pesada que nós estamos vendo aí. Agora, o que é interessante, né, o que a gente vem falando aqui há muitos anos, muito tempo, é que pinos de cocaína encontrados, né, o que mostra, né, que a milícia há muito tempo já adota práticas, né, do tráfico de drogas, e o tráfico de drogas adota a prática da milícia. Na verdade, são organizações criminosas, né? Não interessa o nome que a gente dê para ela. E aqui no Rio de Janeiro começa a acontecer um fenômeno que é muito perigoso, que é a união de algumas organizações criminosas, né, por exemplo, do terceiro comando com a milícia, né, que forma aí o que está se chamando de trilícia, que é perigosíssimo, né, uma junção de 2 organizações criminosas poderosas, já extremamente fortes, né? Fortes, poderosas, né, e que estão cada vez mais se unindo, e que pode se tornar uma organização ainda muito mais poderosa, né? A polícia tem que monitorar isso de perto. O que me chama a atenção é que você imagina, olha só, numa fazenda é preciso muito tempo para se investigar, porque não se consegue só você imaginar no Itaboraí, com área rural gigante, você saber qual é a coisa. Olha o armamento que o cara tinha. Você precisa de informação, você precisa de inteligência, você precisa de investigação para conseguir chegar num negócio desse. E vários outros, a gente aqui não é hipócrita, vários outros, várias plantações de armas tem por aí, seja lá, seja aqui na Maré, como também já tinha denúncia, já foi feita operação para isso. Claro, eu sou um fã desse tipo de operação. Você chega até o armamento, você desarma o criminoso sem precisar dar um disparo de... Né? A investigação, a inteligência é uma arma muito poderosa do Estado, da polícia no combate ao crime organizado. Muito poderosa. Infelizmente, nos últimos 10 anos foi negligenciado, foi sucateado e o resultado é esse que a gente colhe todos os dias aqui, né? Foi o crescimento justamente do crime organizado, dessas quadrilhas que sem investigação cresceram livremente, encontraram solo fértil. Né? Então, combate ao crime organizado é isso aí. Tá de parabéns à Polícia Civil por ter encontrado esse arsenal, mais uma pancada na milícia e um recado para a população. Né? Toda organização criminosa ela tem que ser combatida, né, da mesma forma, e ela está sendo combatida. Então, parabéns à delegacia. Esse é o desdobramento daquilo que a gente tinha falado e que o delegado tinha falado em relação a que não ia parar a operação, não sei se você acompanhou, Bruno, a operação dessa milícia dessa região que a gente mostrou, foi essa semana passada? Essa semana, não foi? Foi essa semana. Foi essa semana, segunda-feira foi, isso. Em que, para você ver o armamento, o tanto que imperava o medo naquela região. Eles espalhavam fotos deles mortos e até um deles, a cabeça e o coração de uma das vítimas, mostrando, imperando o terror dentro dessa comunidade que, óbvio, você, Bárcia, você não tem o que se defender, você vai abaixar a cabeça e vai falar amém. Quando você não tem legalmente o direito do uso da força coercitiva, né, do exercício da lei, da punição pelo judiciário, você se coloca como poder paralelo e o que sobra para você é se impor absolutamente pela força, né, e pela crueldade. Agora, o que sempre me surpreende é pensar por que um estado como o Rio de Janeiro, o segundo estado mais rico da federação, se eu não estou errando a estatística, ter um interior do estado, essa região, São Gonçalo, Itaboraí, ou a Baixada, por outro lado, ou até alguns núcleos dentro da própria cidade, com uma presença tão equivocada do estado. Por que você, quando pega o carro, sai do centro do Rio e vai se afastando, você consegue perceber materialmente na disposição das ruas, na distribuição da fiação elétrica, na distribuição de esgoto, na maneira que as pessoas conseguem construir suas habitações, por que isso tem que ser tão desigual? E a conclusão é essa que a gente chega, os efeitos disso se dão dessa forma, né? E se investigasse mais daí, apenas um fiozinho, são várias espalhadas com
com certeza nessa região. A polícia continua o trabalho do desdobramento da grande operação que começou, que a gente mostrou, na verdade, começou tem 5 meses, se eu não me engano, já começou faz tempo, na segunda-feira. A polícia prendeu o homem que matou a esposa e depois enterrou o corpo no Morro do 18, em Água Santa. Veja. André Luiz de Castro Silva, conhecido como Cocão, foi preso em Marechal Hermes. Ele é suspeito de matar a esposa, Tamara Michele Ferreira, de 22 anos. A jovem, que sofre um retardo mental moderado, foi atacada pelo companheiro até ficar desacordada. Após pensar que ela estava morta, André golpeou a vítima com um machado e depois enterrou o corpo. O crime aconteceu em abril do ano passado. Cocão estava jurado de morte pelo chefe do tráfico, onde trabalhava como oleiro após matar a companheira. André Luiz vai responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Tá Cocão, hein? Menor negócio foi se ligar pra polícia, né? Tava jurado de morte, voltar pra... Conta o que ia acontecer se voltasse pra comunidade. Pois é, dentro da comunidade ali, ele já tinha sido julgado pelo poder paralelo. Já estava julgado. Como a professora falou, quando o Estado não se faz presente, alguém ocupa aquele espaço... De forma cruel. De forma cruel, claro. Mas no caso ele é cruel, né, gente? Vamos esquecer não, né? É um caso que envolve muita crueldade, né? Primeiro, o homicídio extremamente cruel, né? Extremamente cruel contra a companheira dele, contra a esposa dele. Alguém que você presume que ele já teve algum sentimento. Uma pergunta. A gente sabe que agrava tendo o relacionamento, é o feminicídio e tudo mais. No caso que a Jucimara trouxe um ponto a mais nessa história, além de ser a vítima, a mulher, ela ter problemas mentais, agrava a pena dele? Olha, ele pode até agravar como um recurso, de repente, que impossibilitou. Depende do caso concreto, né? Isso não é em tese. Se no caso concreto isso for usado, por exemplo, um recurso que dificulta a defesa da vítima ou usado de alguma forma para criar uma emboscada, pode ser sim, né? Ele vai responder triplamente qualificado, eu entendo que seja pelo meio cruel, pelo recurso que utilizou impede, o machado. Né, o machado na hora que ela estava desmaiada, quer dizer, impossibilitou a defesa da vítima, e pelo feminicídio, né? O feminicídio não é quando a vítima é mulher, não é só pelo fato da vítima ser mulher, é quando o homicídio ele é praticado por causa do gênero feminino, né? Como quando o gênero feminino faz parte da causa do homicídio, por exemplo. Vou te matar justamente por isso. Tem a ver com menoscabo, pelo gênero feminino, tem a ver por uma cultura machista de submissão da mulher, ou de ter a mulher como um patrimônio, como um bem, como um objeto. Aí sim é caracterizado um feminicídio, né? Por exemplo, se uma mulher está na rua, vítima de um latrocínio, aquilo não é um feminicídio, né? O homicídio não se deu, não se deu pelo fato da vítima, a morte não se deu pelo fato da vítima ser mulher. Nesse caso, sim, né? Ele matou a companheira, provavelmente por algum problema ali dentro do relacionamento, então ele vai responder também. O homicídio dele também é qualificado pelo feminicídio. A cada 20 minutos, uma medida protetiva é expedida no estado do Rio de Janeiro. Esse ano, se eu não me engano, foram mais de 3.000, quase 14 mil medidas protetivas expedidas, um aumento de 20%. O que aumentou, não é que os casos são maiores, a gente não consegue saber, mas eu acho que não. A história de você violentar a mulher existe desde sempre. O que a gente tem que colocar é que vagabundo como esse, covarde como esse, responda de forma rápida, ou seja, a agilidade das medidas protetivas aumentaram em 20% no Rio de Janeiro. Isso tudo ajuda, vai impedir de um filho da mãe desse, de um covarde, de um espancador de mulher matar uma mulher? Pode ser que não, mas a gente tem um negócio chamado educação por punição. A partir do momento que a gente mostra esse cocão aí, agora batendo coco dentro da cela, ou contando pros outros que ele fez de espancar e matar uma mulher, você tem a punição em que a gente mostra, você tem a prevenção, diminui sim os números. Então, fazer um trabalho de atendimento à delegacia de forma mais ágil, como está acontecendo ultimamente, que eu converso com as delegadas, converso com as meninas o tempo todo, o atendimento de você expedir uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha o mais rápido possível, como está acontecendo do aumento de 20%, uma a cada 20 minutos, já ajuda e muito, professora, nisso que a gente está engatinhando, mas a gente está andando. Eu acho que é sempre necessário falar algumas obviedades, né? Então, casamento não é tutela. Quando você escolhe
ter um companheiro, quando você escolhe ter uma companheira, isso não significa que você está, como mulher, se submetendo ao seu marido, nem que o seu marido tenha algum direito sobre o seu corpo, né? Quer dizer, e sobre a sua vida. Ele não pode te matar, ele não pode te castigar. Ele não pode te matar, é meio obviedade que tem que ser repetido. Ele não pode, depois de te matar, ocultar o crime dele, né? A mulher, a companheira num matrimônio, num casamento, não é objeto do julgo do marido, do homem, né? Quem sabe em algum momento a gente entende isso com um pouco mais de clareza. Mas Isabelle, a obviedade mesmo, né, gente? A gente tem que falar isso todo dia. Mas, Isabelle, esse tipo de reportagem é importante, como você falou, porque ainda é um crime que ainda tem uma subnotificação muito grande. A violência contra a mulher é um dos crimes que tem o maior índice de subnotificação. O que é isso? É quando não é relatada ao Estado, à polícia, a ocorrência daquele crime. Chega muitas vezes já na morte dela. Chega muitas vezes na morte dela. Eu trabalhei, antes de ser delegado de polícia, trabalhei na justiça, trabalhei numa vara de violência doméstica contra a mulher, e o que eu observava é que quando tem realmente uma medida protetiva, 99,999% daqueles caras brabões que dizem que vão fazer, vai acontecer, não fazem. Não fazem. Na verdade, não fazem. O que eles agem justamente quando a mulher não faz nada, né? Quando a mulher, ela acha que ele vai mudar, quando a mulher ela tem medo, de repente, de ir na polícia e ele se tornar mais agressivo. E aí acontece um fenômeno criminológico da escalada criminosa. Então é muito importante esse tipo de matéria para as mulheres, né? Nesse tipo de crime. Quanto mais eles trabalham, mais crime é relatado. Mas é porque as mulheres cada vez ganham mais confiança e cada vez vão mais nas delegacias. Denunciar. Porque esse tipo aí é machão entre quatro paredes, mas quando é pego, é um cagão. Essa é a realidade. 12:30, olha só. Blitz da saúde, médicos, insumos e até roupas esterilizadas. Falta de tudo no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. A situação é caótica na unidade, muitos funcionários também estão sem salário. A Secretaria de Saúde prometeu fazer ainda hoje um repasse de mais de R$1.800.000 para regularizar a situação. Caio Alex foi até lá. Rodou. Na porta do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, nós encontramos Leonídia Carvalho, puxando a irmã dela, Georgina Carvalho, que estava em uma cadeira de rodas. Não tinha um funcionário para ajudá-la. É lamentável, né? Eu puxei automaticamente, porque eu estou tão condicionada a isso que eu já peguei e trouxe. Luiz Carlos veio buscar atendimento acompanhado da filha de 6 aninhos. O rapaz teve uma luxação na virilha. Estava mancando. Claro que só tem um médico e eles não estão podendo atender só a pessoa com a gravidade muito alta. Muita gente está deixando de buscar atendimento na unidade. O caos tomou conta do Pedro II. Dona Sueli Medeiros fazia de tudo para tentar transferir o filho dela, que deu entrada com o braço quebrado na unidade nesta terça-feira. Agora, a gente quer tirar ele daqui porque a gente tem como arrumar um outro lugar para operar mais rápido, para resolver o problema mais rápido. E a gente não está conseguindo tirar porque os médicos estão convencendo meu filho que ele tem que ficar aí dentro, sendo que aí não tem nada. Eles querem ajudar, mas a gente não sabe como que vai ser. Se vai ter insumos direito, se vai ter tudo direito, a gente não sabe. Desde o dia 12 de junho, o hospital vive um déficit de médicos. Muitos funcionários aqui estão vivendo sem receber salários, ticket de refeição e nem tem dinheiro para a passagem. O que os funcionários estão reclamando lá dentro? Que estão sem pagamento, que não receberam até hoje. Por falta de roupas esterilizadas, as cirurgias estão paralisadas na unidade. Esse problema vem ocorrendo desde sexta-feira da semana passada. O caos no Pedro II já atinge a emergência e as salas vermelha e amarela. Essas duas últimas estão superlotadas. Com isso, sofrem os pacientes sem o atendimento adequado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está previsto para hoje um repasse de R$1.800.000 para o custeio aqui do Hospital Municipal Pedro II e que os pagamentos de todas as unidades que são geridas por organizações sociais já começaram e isso deverá estar sendo quitado até o final da semana. Quer socorro. E que esse governo toma vergonha na cara e age direito. E olha, gente, seja qual for a esfera, seja municipal, estadual, federal, Rio de Janeiro, tanto é que na pesquisa durante a eleição ao governo, a gente imaginava que todo mundo ia querer, o que você quer? A primeira coisa, a gente sempre foi uma surpresa. Quem que fez aquela pesquisa, lembra?
Não, foi a Fies, não foi Ibope, não. Foi algum desses órgãos aí e que todo mundo falava assim, todo mundo imaginou que eu quero segurança, que é a pauta, né? Que ainda é a pauta no Rio de Janeiro, mas todo mundo queria, em primeiro lugar, saúde. Porque, em primeiro lugar, você precisa chegar no sistema público, quem precisa do sistema público de saúde, você precisa chegar e ter um atendimento para o seu filho, para o seu pai. Eu coloquei na minha coluna essa semana no Jornal o Dia, um senhor que começou com uma hérnia umbilical simples, gente. O que me conforma é isso. Quando a gente tem uma cirurgia complicada, pesquisa Ibope foi, quando a gente vê uma cirurgia complicada, seja até no particular é complicado, mas isso que não me conforma, às vezes coisas simples, que a pessoa tem uma apendicite. No caso desse senhor, o seu Gilvan, que eu coloquei na minha coluna, uma hérnia umbilical que começou como uma hérnia. Ele já está com 3, uma do tamanho da bola de gude aparecendo pela pele. 7 meses esperando sem ter resposta, muitas vezes. Então, muitas vezes, o que se pode corrigir com uma cirurgia de catarata, a pessoa fica cega, com apendicite, a pessoa morre. Então, a falta de saúde, eu acho que é a principal prioridade hoje ainda no Rio de Janeiro. Pois é, o município está passando por um momento muito delicado, de uma certa dificuldade que a Secretaria de Saúde do município está tendo, parece, de entrar em acordo com as OS. Quer dizer, você pode ser contra ou a favor da... Eu sou contra a OS. Da OS funcionando. Mas, se é ela que está ali... Gerindo, a gente tem que fazer funcionar. Você tem que fazer funcionar. Então, tem um programa muito importante no município do Rio de Janeiro, que a gente já comentou aqui, que é o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, que também atende pessoas mais jovens, mas que não podem se locomover ao hospital. Qual a importância desse programa? Esse programa ele facilita a alta do paciente, gerando novos leitos para que outras pessoas consigam, por exemplo, como esse senhor, ter assegurada a internação, na medida em que faz o acompanhamento desse paciente estável no próprio domicílio dele. Isso estava sob a gestão de uma OS. Essa OS, por questões que a gente já conhece, de suposta acusação de má versão da verba pública, não pôde concorrer à próxima licitação, aconteceu uma nova licitação e agora o que acontece é que a OS anterior está tendo dificuldade de passar o programa para a nova OS. Na prática, o que significa? Que você tem 1.000 pessoas que seriam atendidas por esse programa que vão ficar sem atendimento. Ponto. OS é a organização social que eu sempre falei que eu sou contra, porque no papel funciona muito bem. Você tem a gestão da saúde pública por meio dessas organizações, mas virou aí um mecanismo também, mais uma vez, passa de se desviar dinheiro e o pobre sofrendo e o pobre morrendo. E a gente fala aqui da importância da saúde, né? Claro, quando no momento mais vulnerável nosso, que a gente mais precisa do Estado, a gente não encontrar ali com... Agora, é muito triste quando o diálogo, a conversa sempre passa por uma questão de corrupção, né? A gente entende que as pessoas passam por esse tipo de humilhação, por isso que a corrupção de descaso. mata, que a gente fala, a corrupção exatamente, era aí que eu ia chegar. É por isso aí que a gente nota como a corrupção é um mal, é um câncer realmente da sociedade, como a corrupção tem que ser sempre um alvo a ser combatido, né? Um crime realmente hediondo, porque mata e mata muito, e mata em larga escala. E sabe por que eu também sou contra o OS? Porque muitas vezes a gente vai ver a história, quando elas estão para vencer o negócio, o contrato, quando fica para mudar a gestão, elas fazem pressão nos funcionários, e aí os funcionários começam a parar de receber, começam para conseguir pressionar de alguma forma, porque se o povo está lá passando por dificuldade, o governo tem que ceder aos caprichos dela. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro. Por isso que eu sou contra esse projeto de OS, gente. Eu acho que não funciona aqui. Tudo bem, mas tendo OS ou não, a responsabilidade última do atendimento de saúde é do Estado. Se você põe um mediador ali e o mediador não consegue trabalhar ou não quer trabalhar ou sabota o próprio trabalho, a responsabilidade, a última instância a ser acionada é o Estado, que tem que garantir o atendimento. O Estado, quando a gente fala, seja a esfera municipal, estadual, porque o povo acha o municipal, estadual e federal. Tanto é que esses últimos tempos a gente teve o Hospital Federal de Bom Sucesso, num desespero total, fechando a emergência pediátrica, que é surreal, num momento de frio como esse, em que as UTIs pediátricas já têm uma demanda muito maior. A gente teve o hospital do Andaraí, também com dificuldade, Hospital Federal. A gente teve o Hospital Estadual. Olha, gente, falar pra você, ser pobre é difícil, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas ser pobre aqui no Rio de Janeiro é peregrinação, é tortura mesmo. 12h20. Bandidos usam nomes de organizações de caridade famosas para praticar golpes. Quem vai te contar essa história agora é Fabinho Barreto, que tem as informações ao vivo pra gente. Como é que é isso, Fabinho?
Pois é, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde para todos. Agora você imagina, né? Já está tão difícil para as pessoas conseguirem donativos, as instituições de caridade, conseguirem, enfim, ajuda. Agora você imagina que tem outras pessoas que se aproveitam, né, dessa dificuldade, desse problema todo para você se manter, para tentar ajudar as pessoas, quadrilhas que usam nomes de instituições filantrópicas para arrecadar dinheiro de forma ilícita. Essa foi uma investigação que aconteceu aqui da delegacia de Icaraí e os investigadores prenderam André Luiz Marreiros dos Anjos e Márcia de Castro Gonçalves. A Márcia percorria todo o estado do Rio de Janeiro recolhendo doações para as instituições de assistência que supostamente representaria. As investigações mostraram, Isabel, o seguinte, que tudo não passava de um golpe, já que o André não possuía nenhum vínculo, nunca teve nenhum vínculo com qualquer tipo de entidade filantrópica. O André recebia um percentual referente de 15% dos valores, ao passo que repassava o restante do dinheiro arrecadado para a Márcia, que, por vez, repassava 40% para os demais integrantes dessa quadrilha. Em posse desses autores, foram apreendidos mais de 400 fichas de doadores mensalistas, vítimas, e apresentando valores que variam entre R$20 e R$500. Agora há pouco eu conversei com a presidente da APAI aqui de Niterói. Esse golpe já acontecia há mais de 3 anos, Isabela, só para que você possa ter uma noção do quanto de dinheiro foi arrecadado de forma ilícita por parte dessa quadrilha. E a presidente da APAI conversou comigo agora há pouco aqui na delegacia, veio prestar depoimento. Também a Pestalozzi também esteve aqui, representantes da Pestalozzi, instituições seríssimas que ajudam as pessoas, sendo aí usados os nomes dessas instituições para que quadrilhas arrecadassem dinheiro de forma ilícita. E a Maria dos Anjos conversou comigo, a presidente da APAI de Niterói, sobre esse golpe. Vamos ouvi-la. Nós temos um serviço de telemarketing pequeno dentro da instituição que funciona com 2 operadoras e uma mãe voluntária e um motoboy. É um trabalho feito bem minucioso. Nossos recibos são totalmente diferentes daqueles utilizados por essa quadrilha. E solicitamos também que pode ser depositado em conta corrente da instituição e que as pessoas conheçam o nosso trabalho pessoalmente, façam-nos uma visita para nos conhecer. Realmente isso é lamentável, né? Como é que o ser humano chega a esse ponto, se presta a isso, usar instituições boas, que prestam um serviço maravilhoso, contribuem para uma sociedade e eles fazem isso. Vou falar uma coisa pra vocês, pelo amor de Deus, é a escória da escória. A gente tá doente, né, gente? O mundo tá doente. Esse tipo de... Bota a imagem, mas bota a fuça desse troço. Olha a cara aí, ó, preso. Você tem noção o que é a APAI? Você tem noção da importância da APAI desde a década de 80, da Associação de Pais e Amigos, de crianças que muitas vezes não tinham nem como conviver em sociedade devido a síndromes, devido às dificuldades, o que antes nem se identificava como autismo, o trabalho que a APAI faz antes disso, para incluir essas crianças que hoje, alunos da APAI hoje, têm emprego, estudam, por causa de terapia ocupacional, por dedicação de professores, por dedicação de doação. Aí vem uns troços como esse. A APAI já vive com dificuldade há muitos anos. A doação das APAIs pelo Brasil, elas caíram e a APAI, ela está em quase todos os lugares desse Brasil. Eu falo porque eu venho de uma cidade desse tamanho. E eu conheço e visitava a APAI com as minhas irmãs professoras desde que eu sou pequena. A importância do trabalho da APAI, da associação. E ela já passa nos últimos 10 anos por dificuldades financeiras absurdas. Aí as pessoas já têm dificuldade de fazer a doação. As pessoas já estão menos solidárias, infelizmente. Aí vem um trem como esse e bota o pouco que se tem para se doar, porque as pessoas vão ficar com receio de estar alimentando uma cadeia como essa. Por isso, eu me comprometo, na minha humilde insignificância, de ligar, alguém me dá o telefone, de botar em rede social.
Eu peço a vocês também, Barça, você que também tem uma força junto ao público, a gente colocar, seja o telefone, seja para doação, para visitar a PAI, para conseguir, diante disso daí, tirar pelo menos algo bom, que é para as pessoas se solidarizarem e ajudar a instituição que é prejudicada ou não. Esse tipo, o que foi, Humberto? Amanhã a gente faz matéria. O Humberto está falando, amanhã a gente vai fazer a matéria lá para mostrar a importância disso. Esse tipo de golpista, infelizmente, existe e muito, né, Barça? É de uma canalice tão grande. Uma canalice. Eu ajudo o Aldeias Infantis, que também faz um trabalho maravilhoso, né, de crianças vítimas de violência, principalmente violência sexual, e que resgatam a dignidade dessas crianças, que dão um futuro para essas crianças. O que essa quadrilha faz, né, para ganhar dinheiro, além de roubar, é tirar a credibilidade dessas instituições, né, que promovem o bem. Né? Uma sociedade saudável é uma sociedade solidária, né? Uma sociedade que não deixa ninguém para trás. Né? O que essa quadrilha faz é de uma hediondez, sabe? É de uma falta de empatia, é de uma falta de bem, de bondade no coração tão grande, que usam a credibilidade dessas instituições para aplicar os seus golpes. Enfim, o apelo que eu faço à sociedade é o seguinte: não deixa o seu coração endurecer por causa desse tipo de quadrilha, não. Procurem saber, se informem, mas continuem ajudando, né? Eu vou repetir aqui o que eu falei: uma sociedade saudável é uma sociedade solidária. Nós temos que ser cada vez mais solidários. E parabéns à polícia que tira essa escória aí, porque isso daí, né, gente, tem que ser tirado, tem que ser botado a fuça na coisa, não é, professora? Eu não vou justificar o ato das pessoas, evidentemente, mas repara, o sujeito que praticava o crime ficava com 15% daquilo que ele arrecadava, né? É uma cadeia de exploração do trabalho dentro da organização criminosa. Né? Mas, de toda forma, o que eu acho também que a gente pode perceber, se o golpe funcionava, isso significa que a gente ainda tem laços de solidariedade profundos na comunidade, né? Na sociedade. Mas quem cai no golpe desse fala que eu estava dando dinheiro para bandido, nunca mais dou. Esse então, que é o meu a sugestão medo, né? que a gente dá é que se aproxime da organização, né? Que faça esse ato de caridade a partir de um laço estabelecido por alguma instituição, com alguma instituição que faça algum trabalho voluntário, algum trabalho de serviço social. Olha só, o Humberto está me falando que a própria PAI tem esse tipo de doação pela conta de luz, que seria uma maneira muito mais segura e mais fácil. Você faz a doação pela conta de luz, então é isso, ó. Falar para como que é o nome dela, da senhora da PAI? Viu desses troços ruins que usaram o teu nome? A gente tá fazendo aqui, ó, o lado do bem. Vai ser, como que é? A dona Maria dos Anjos, pois agora eu tenho certeza que esse povo que me assiste é maravilhoso, pois a gente vai fazer campanha em rede social, né? E a gente vai mostrar, ó, isso daí vai servir pro lado do bem, tá bom? Porque tudo tem seu lado do bem. Estão presos e vocês vão arrecadar mais, se Deus quiser, tá? Um levantamento do Observatório da Segurança mostrou que houve um aumento de 20% no número de mortes e abordagens policiais no Rio em comparação ao mesmo período do ano passado. A Cidade de Deus, que a gente mostrou em operação, é o bairro que lidera o ranking com mais operações policiais. A reportagem é de Cid Marcos. Veja. No Rio, este ano, as operações policiais estão mais frequentes e mais letais. Segundo o Observatório da Segurança, nos 6 primeiros meses do ano foram quase 1.200 ações deste tipo. Se comparado com o mesmo período do ano passado, só na região metropolitana do Rio, o número de ações policiais cresceu 42%. Apesar disso, o estudo mostra que apenas pouco mais de 150 armas foram apreendidas. O número de mortes por policiais também cresceu. Foram mais de 700, um aumento de 20% em relação ao ano passado. A Cidade de Deus lidera o ranking dos bairros com mais operações. Operações que estão muito mais aterrorizantes, né? A gente tem o uso completamente discriminado de chamados caveirões aéreos, que são os helicópteros blindados, que provocam uma situação de terror, de insegurança, de pânico nos moradores e também se mostram ineficientes. Nós temos um padrão de intervenção policial que foge a todas as regras razoáveis de trabalho de polícia. O correto seria intensificar as ações de inteligência que desarticulam aos poucos os grupos criminais. Isabela perdeu o filho, Lucas Murad, de 18 anos, num confronto entre bandidos e PMs. Ele trabalhava no mototáxi, estudava, se alistou agora, estava esperando ser chamado. Meu filho foi enterrado como bandido, foi dado como traficante e vai ficar por isso.
Quando a gente fala que é preciso ter, principalmente operações policiais, justamente uma resposta, que eu acho que é como segurança para o próprio policial que faz operação para combater a criminalidade, que não tem como você, diante da realidade que a gente vive no Rio de Janeiro, você não ter operação, porque daí você deixa o território que a gente critica aqui, né? Deixa o território livre para o vagabundo usar esses jovens como massa de mão de obra e tudo mais. Mas o que a gente tem que ter primeiro, professor, eu vou para o lado social da história. Primeiro que a gente tem que ter o que a gente pede sempre aqui, a presença efetiva, não só da ponta do fuzil, porque fica na ponta policial tentando enxugar gelo e a população expostas. E também a presença do que se prometeu numa UPP que não aconteceu, que a gente achou que ia acontecer. Eu achei, todo mundo achou, que seria não só levar a presença policial, como também o resto que essa população precisa, como a gente que vive no que se diz o asfalto. O discurso de garantia dos direitos humanos, ele é muito importante e principalmente quando ele aproxima o ponto de vista da força policial do ponto de vista da população que recebe a polícia, ao contrário do que normalmente as pessoas dizem. Por quê? Porque num caso de enfrentamento desse tipo, que é a última instância, né, o caso mais extremo, o protocolo de segurança protege o policial, que está ali no ponto mais vulnerável da situação. Então, a observação de bons protocolos, de boas práticas, de boas condutas do ponto de vista da força policial, ela diz respeito a um respeito aos direitos humanos da população, mas fundamentalmente desse agente de força do Estado que está ali em nome da segurança pública, em nome do Estado, e está extremamente vulnerável nessa situação. Eu só tenho uma preocupação diante disso, parecer que em operação policial quem mata é só policial. Não é. O tiro vem dos dois lados. Por isso que eu tô falando. Por isso que a gente fala da investigação para você, porque assim, a gente chega num momento como esse, em que não tem como você falar, não vai ter mais operação, senão a bandidagem toma conta até do asfalto, que a gente sabe como funciona. É o que aconteceu nos últimos 10 anos. A gente tem localidade que você tinha comunidade que não tinha tráfico de drogas, hoje tem tráfico com milícia e tudo mais. Seria, Barça, do ponto de vista de segurança, não dá para evitar o confronto, porque chegou, hoje a gente viu, a Core chegou ali, tem a imagem exclusiva do Jackson. Chegou, ainda estava em caminho, já tinha tiro e já tinha avisando com o foguetório. Seria desarmar esse bandido, para não ter esse confronto. Isabelle, olha só, a gente tem que sair, às vezes, do plano utópico para a vida real, né? Muitas vezes eu vejo que tem gente que tem dificuldade disso. Como eu falei no começo do programa, claro que o debate sempre é importante você ouvir todas as ideias. Agora, é importante também ouvir quem está na ponta, quem está fazendo, né? Na verdade, se fala com muito desconhecimento. Quando você fala, por exemplo, do helicóptero que causa insegurança, que causa... É muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quem já teve num tiroteio, quem já teve numa operação policial, sabe que o helicóptero, ele vem ali para trazer segurança. Ele vem para trazer segurança. Primeiro porque o tiro do helicóptero vem de cima para baixo. Usado com o protocolo que a gente está falando. Ele vem de cima para baixo e ele escora no chão, né? Dificilmente você vai ter uma bala perdida vindo de um helicóptero, dificilmente. E segundo que o helicóptero ele faz normalmente cessar o tiroteio. Nós vimos imagens que nós cansamos de ver imagens aqui. Nós da Cidade de Deus, que eles estavam atirando. Da Cidade de Deus, tem um mês, né? Eles estavam atirando num buraco, sem mirar, sem ninguém. Chegou o helicóptero, acabou o tiroteio. Então, na verdade, é o contrário disso. Ao contrário disso, nenhum policial, já participei de diversas operações policiais, nunca vi um policial saindo de casa numa operação policial. Hoje vamos matar pra caramba, ou vamos pegar o helicóptero, vamos matar. Não é isso. É claro que não é isso. Mas hoje o Rio de Janeiro, infelizmente, chegou numa situação que é impossível o Estado se fazer presente numa comunidade que é totalmente subjugada por uma quadrilha altamente armada. Como é que o Estado entra ali encontrando a resistência com armas pesadas? Para a gente não ter esses confrontos, que não adianta, acontece, desarmar esse bandido, só com investigação, só com chegar como a gente viu agora em Itaboraí. Claro, isso é importante demais. Eles não vão enfrentar vocês com pedra, se tiver a arma dele. Isso é importante demais. O trabalho de investigação, ele é importante demais. É um braço muito importante. Essa é a maneira de se combater realmente o crime organizado. Mas
nós chegamos a um ponto que o confronto é quase que inevitável, até porque eles mesmos já estão em confronto com eles mesmos, né? Nessa situação na Cidade de Deus, por exemplo, que disse que é um dos maiores índices ali Até a polícia chegou, já de operações. É porque hoje... uma área conflagrada ali é uma área de disputa de diversas organizações criminosas. Então não tem como a polícia ali abandonar aquela população à sua própria sorte, né? São organizações criminosas cruéis que subjugam a população ali. Esse é o tiroteio deles à noite, ó, só pra você ver. E aí a gente tá tentando descobrir ainda. Era tráfico com tráfico ou tráfico com milícia ontem, Humberto? Ontem a gente não sabia, mas soube se era tráfico com milícia. Ali é uma área de tráfico com milícia, né? Na Cidade de Deus ali, né? É. Não, aquela da madrugada que o ATT mostrou, que era de madrugada ainda, que depois o batalhão chegou, que a gente falou ontem. Acho que era milícia com tráfico, entendi. Tá. Cadê a Karine Cerqueira? Já tá aí? Olha só, falando nisso, a polícia atira em um homem de moto em Nova Iguaçu. A família do rapaz está acusa os policiais, diz que ele era barbeiro e não tinha envolvimento com o crime. No plantão da redação, Karine Sarqueira tem as informações. Fala, Cá, boa tarde. Oi, Beli, boa tarde a todos. Exatamente, há duas versões para a morte de François Souza e Silva, de 24 anos. Esse rapaz que aparece aí na foto, ele foi morto na manhã de domingo, quando voltava de uma festa, por dois policiais militares que atiraram. Segundo a versão da Polícia Militar, ele estava então com um simulacro, uma réplica de arma de fogo na cintura e por isso foi dado como suspeito e a polícia abriu fogo contra ele, atirou nele e ele veio a falecer. Ele foi enterrado nessa segunda-feira, mas segundo a família de François, ele era barbeiro, inclusive na cidade de Nova Iguaçu, onde morava. A moto em que ele estava era paga e de propriedade dele particular e que tinha sido comprada, inclusive, fruto do trabalho dele. E que ele não tinha nenhum simulacro, nunca teve simulacros em casa e que não tinha envolvimento nem com o tráfico de drogas, nem com nenhum tipo de crime. Então, há duas versões para esse caso. A irmã dele, Francinete, está muito indignada, como todos os familiares. Eles fizeram um protesto ontem, durante o dia, Isabelle, e ela pede para falar com você, Isabelle. Vamos falar então com ela. A Francinete está ao vivo por telefone agora, Francinete Souza Silva, que é irmã do barbeiro. Boa tarde, Francinete. Boa tarde. O que aconteceu realmente? O que você sabe, na verdade, mas o que te contaram? Pelo que eu sei, o meu irmão é um cara honesto. Ele estava vindo de uma festa e abordaram o meu irmão como se ele fosse um bandido, dizendo que tinha um assalto aqui dentro, mas sendo que o meu irmão estava vindo de uma festa. Eles abordaram meu irmão parou, eles deram um tiro no chão, né, para poder dar um susto no meu irmão parou, todo momento ele parou, e depois eles deram um tiro na coxa dele, na coxa esquerda de fuzil. Estava sozinho, Francinete? Todo momento ele levantou a mão, em nenhum momento ele mostrou arma nenhuma, ele não estava com arma nenhuma. Sozinho na moto? Oi? Ele estava sozinho na moto? Qual era o horário? A moto era no horário de 8h40. Tinha muita gente na rua, todo mundo falou que ele era morador, ele é trabalhador, entendeu? Ele tem residência física, o trabalho dele também, ele trabalhava no salão, ele é barbeiro, entendeu? A gente está indignada com isso, que eles fizeram uma injustiça com meu irmão. Eles mataram meu irmão como se fosse um bandido. O caso aí, qual que é o local, gente? Só me ajuda aqui, que é tanto lugar, é Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu, Delegacia de Homicídios da Baixada, né, Barça? Que investiga o caso. Da Baixada. Vocês já foram à delegacia, Luzinete? Vocês já foram à delegacia? Sim, fomos sim. Já foram à delegacia. Nesse momento, Bárcia, a gente tem uma versão da polícia e uma versão da família, como a gente ouviu agora a Luzinete. A Delegacia de Homicídios da Baixada usa o quê para saber o que aconteceu realmente naquele momento? Testemunhas, por isso que eu perguntei o horário? Certamente. Se tem duas versões é porque tem testemunhas, né? Senão não teria uma outra versão. Então, claro, testemunhas são importantes, a prova pericial é muito importante, porque... O que é a prova pericial, pessoal? A imagem da câmera, a perícia no local? A perícia no local, porque aquela versão, ela tem que bater com aqueles elementos que a perícia detectar, né? Então, se você, por exemplo, diz que o tiro foi de cima para baixo e a perícia diz que foi de baixo para cima, já foi uma inconsistência. Estou dando um exemplo bobo, mas a perícia, ela verifica ali uma série de elementos e a gente confronta esses elementos
com aquela dinâmica relatada pelos envolvidos, pela testemunha, para ver qual é a versão mais factível, menos factível, né? Então, no caso do simulacro, ela disse que não tinha simulacro nenhum. Quem viu ali não tinha simulacro. Os policiais falaram que tinha um simulacro com ele. Primeiro tem que apresentar e depois provar que era de quem estava ali? Claro, provar ali, de repente fazer um exame de papiloscopia para saber se tem digitais dele ali. Quer dizer, agora começa um trabalho, a gente está falando em tese aqui, eu não conheço o caso concreto, né? Mas existe trabalho para a polícia investigativa fazer ali e dentro da investigação é que vai ser verificado qual a versão ali é mais factível para se chegar até a verdade. Foi no domingo de manhã, foi isso, Luzinete? Se eu entendi, foi no... eu estou falando Luzinete, não é Luzinete, é Francinete, não é Francinete. Francinete foi domingo de manhã? Isso, foi no domingo, abordou ele, todo momento ele levantou a mão. Eles atiraram na coxa dele, esquerda, e um no pescoço. A gente está vendo ali, onde vocês fizeram protesto, é onde aconteceu a morte do seu irmão? Foi. A gente bota a imagem do protesto, porque a gente vê também que tem uma prova física, sei lá como fala, mas tem muito comércio, câmera de segurança com certeza. Sim. Aí a câmera de segurança vai na lata dizer o que aconteceu, né? Sim, claro, as imagens são muito importantes para esse tipo de investigação, né? Imagens do local, imagens da abordagem, às vezes a imagem não revela realmente o momento, mas, como eu disse, às vezes a imagem não revela o momento da morte, mas ela esclarece certos aspectos da dinâmica que são importantes para a investigação. A gente teve aqui, essa semana, foi semana passada, em que a gente mostrou o caso de Niterói, onde o menino estava com fone de ouvido. A gente volta no esquema de, vamos supor que, se tenha uma ordem de parar, independentemente se tinha ligação ou se não tinha. Seguindo o protocolo, principalmente, acho que a abordagem, o protocolo em abordagem é muito importante. A gente viu o caso do Exército, onde uma família tomou 80 tiros. A gente viu na semana passada um menino que estava de fone, em que a polícia, ele acabou morrendo porque teve abordagem. Ele não ouviu a abordagem e o tiro foi certeiro. Existe um protocolo a ser seguido. Numa abordagem, primeiro mandar parar, se não para, tem que no pneu. Para até você chegar, só que se não segue protocolo, ferrou, gente. Juridicamente, só o que vai legitimar, né? Um tiro pelo policial é legítima defesa. Então, se alguém estivesse tirando contra ele só. Não existe esse tiro por desobediência, né? A desobediência é até um crime, né? Se alguém desobedece, por exemplo, uma ordem de parada, a polícia pode ir até atrás e prender por desobediência, mas jamais pode atirar por desobediência. O único fundamento legal da polícia atirar é em legítima defesa. Né? Claro que, como eu já disse aqui semana passada, sempre tem que ser analisado o caso concreto, né? Existe a hipótese também da legítima defesa putativa, que é aquela onde a gente acredita que está em situação de legítima defesa, então tem que ser analisado sempre o caso concreto, mas é importante todo mundo saber. O único fundamento legal que vai legitimar o policial atirar é a legítima defesa. Ninguém está aqui falando que não vai ter erro, né? Mesmo seguindo protocolo, mas assim que você segue protocolo, você minimiza esse tipo de situação. Eu gostei muito da fala do Bárcio, mas eu queria fazer um contraponto, né? É muito bom ouvir da pessoa que está na prática, no dia a dia, no cotidiano da situação de conflito. Agora, eu acho que a gente, como sociedade, não pode se dar o luxo, né, ou se dar o direito de abrir mão daquilo que muitas vezes é relegado para o campo da utopia, para usar a palavra que o Bárcio usou. Então, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais segura, em que o valor da vida seja resgatado e que a gente considere de mesmo valor a vida de várias pessoas, de todas as pessoas, e não considere que algumas vidas valem mais do que outras vidas, isso não pode ficar no campo da utopia, né? Isso tem que ficar no campo da prática, do protocolo, do pragmatismo, daquilo que orienta a ação da polícia, daquilo que orienta a ação do legislativo, daquilo que orienta a ação das pessoas que têm poder efetivo em situações como essa. Francinete, seu irmão, a gente viu uma foto, seu irmão tem quantos filhos? Não tem filho. O menino que aparece com ele, quem que é? Porque eu vi ali a imagem. É sobrinho. Ele é sobrinho da esposa dele.
A gente está vendo aí, ó, vocês foram até a delegacia de homicídio, só para o pessoal de casa, está investigando o caso, como a gente falou aqui, a gente não tem acesso ao inquérito, a gente sempre comenta diante das informações que a gente tem, pelo que a gente viu ali, com um comércio muito próximo, provavelmente a polícia já está fazendo, delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. Quero agradecer a Francinete por entrar ao vivo com a gente vai continuar acompanhando o caso, às vezes não aparece aqui, às vezes eu falo, gente, a gente vai continuar por um caso, quem assiste fala assim, mentira, depois ela não dá resposta. Mas é que a produção, muitas vezes, não rende de eu estar mostrando aqui que o tempo é curto, muita coisa acontece no Rio, outros crimes acontecem e tudo mais. Mas a produção fica em cima para a gente saber qual é o desenrolar. Ou, senão, eu cobro os delegados que ligam para o delegado amigo e me falam o que está acontecendo. Tá bom, Márcia? Tá não bom, acontece. combinado. Isso não acontece, porque eu não tenho tempo para fazer isso com vocês. 12h44, 12:45, jovens são obrigados a praticar sexo oral numa cena horrível um no outro. Eles foram obrigados por seguranças da Supervia e por policiais militares. O Caio Alex tem as informações pra gente. Caio, dificuldade de dar essa reportagem. Alguém viu esse vídeo? Chegou pra vocês? Viu, Barsi? O vídeo é surreal, o vídeo não dá aí, ó, é até difícil pra gente botar. Eu assim, não sei, são dois jovens aí, um sendo obrigado, o outro a fazer sexo oral. Eu acho até complicado dar nesse horário, mas enfim, o que aconteceu? Aí tá borrado, não dá pra ver nada, mas é esse vídeo que chegou até pra mim, que, desculpa, mas não dá pra pôr pra você como aconteceu. Conta, Caio, explica pro pessoal de casa. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde a todos. Olha só, Isabelle, os dois jovens, um de 17 e o outro de 18 anos, e a mãe de um deles, eles chegaram aqui na primeira delegacia de Polícia Judiciária Militar, que fica no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles vão prestar esclarecimento do que aconteceu no último domingo. Esses dois adolescentes teriam sido pegos por dois homens que seriam policiais militares dentro de um trem da Supervia. Esses homens estavam armados. Esses homens chamaram aí 4 funcionários da Supervia. Os jovens foram levados para um canto, onde começou aí uma sessão de tortura e depois foram obrigados a praticar esse tipo de ato sexual. Tá? Os jovens contaram ainda que os dois homens que seriam policiais militares ainda roubaram R$50 de um e R$40 de outro. Esses jovens estavam no trem porque eles confessaram até mesmo que iam para a comunidade da Mangueira para comprar entorpecentes. Disseram que são usuários, mas mesmo assim foram vítimas dessa violência. Isso aconteceu no último domingo. Em nota, Isabelle, a Supervia informou que dos 4 homens que os jovens falam, né, que teriam participado dessa ação e até mesmo que filmaram toda a ação, 2 funcionários da Supervia já foram desligados, foram demitidos. A Polícia Militar disse que viu o vídeo, mas que não dá para afirmar se os 2 homens que os jovens afirmam serem policiais militares, que seriam realmente policiais militares. E a DECAV, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, afirmou que nenhum familiar procurou a delegacia para poder fazer um registro, mas que, vendo as imagens, eles abriram um procedimento, um inquérito, já vão solicitar à Supervia as imagens do local e pretendem também identificar esses homens que fizeram esse ato com os jovens. Os 2 adolescentes e a mãe de um deles estão aqui na primeira DPJM no Meier, prestando depoimento nesse exato momento. E eles estão amedrontados. É com você, Isabelle. O que foi, Humberto? Aí elas estão prestando depoimento na corregedoria da PM. Ô, Caio, esse vídeo que a gente viu aí, que é impossível mostrar sem esse borrão aí, ele foi feito onde? Dentro de algum local da Supervia? Teria sido dentro de uma área realmente ali da Supervia, tá? Por isso mesmo que essas imagens foram solicitadas pela própria DECAV e também por todos os órgãos que estão investigando para poder ter todas as informações necessárias com relação a quem são esses homens e também para saber se os 2 homens apontados como policiais militares que seriam realmente. Isso aconteceu nesse espaço ali. A Supervia já demitiu 2 funcionários, apesar dos jovens colocarem que havia pelo menos 4 funcionários da Supervia participando desse ato criminoso e esses 2 homens armados que seriam policiais militares. Isabelle. Eu perguntei isso porque a DECAV pode agora pedir para saber quantas pessoas e quem são essas pessoas que estão nessa gravação, né, Bárcia? Claro. Porque não dá para ver, só ver os jovens e ver vozes, mas se é dentro do pátio da Supervia, tem monitoramento. Certo, a DECAV está certíssima de instaurar um inquérito de ofício. Mesmo né? sem a família fazer denúncia. Mesmo sem a família, né? É um crime de iniciativa pública incondicionada.
E assim, é um crime que choca demais, né? Nossa, aí você vê o vídeo... É o fim do mundo, né? Na verdade, são sádicos, né? Eles querem exercer seus atos de sadismo e usam ali uma pseudo-autoridade para exercer o seu ato de sadismo. São criminosos, cruéis, na verdade. Não interessa o que os garotos estavam fazendo, existe uma lei para isso, né? Eles falaram que estavam indo comprar maconha, mas isso não importa. Isso não importa, pode ser verdade, pode ser mentira, eu não sei. Agora, nada justifica o que foi feito. O que foi feito ali, na verdade, foi um exercício de tortura, de sadismo, nada mais do que isso, né? Que a polícia procure, acha, prenda e que eles sejam punidos exemplarmente. A gente viu aí a denúncia dos jovens que estavam muito nervosos e você percebe, se você assistir ao vídeo, a gente fala da Supervia, porque são 2 funcionários da Supervia, mas a gente tem que dar, a gente sempre aqui critica, a Supervia imediatamente tendo a divulgação, demitindo esses 2 funcionários, avaliando, eu acho que é exemplar, porque os caras, além de fazer isso, acho que estão tão certo que eles filmam e divulgam. Tipo, não vai dar nada pra mim, vou ser aplaudido, vou bombar na rede. Eu queria fazer uma relação, né, entre esse caso e o caso de uma jovem que supostamente teria sido estuprada por 2 PMs, se eu não me engano. Essa relação entre uma violência sexual e o ato de uma autoridade, né? Pode ser o guarda da Supervia ou pode ser a própria PM. Nesse caso específico, é um dos raros momentos que a gente teve aqui de uma violência sexual grave com 2 vítimas homens, né? E o que eu queria também que a gente prestasse atenção é que tipo de pessoa acha interessante filmar o ato sexual de 2 garotos e expor eles assim. O que isso diz dessas pessoas e não dos rapazes, evidentemente, que não importa o que eles estavam indo fazer, não importa para onde eles estavam indo, importa essas pessoas supostamente em lugares de autoridade e de segurança se utilizarem disso para de todas as violências que poderiam ter sido cometidas em relação a esses 2 jovens, obrigados a fazer o sexo. Né? Inclusive, Caio, eles estão na corregedoria da PM para contar à corregedoria da Polícia Militar o que teria acontecido e o porquê que eles dizem que tinha policiais envolvidos, né? É verdade, Isabelle, porque eles deixaram claro que ao todo eram 6 homens. 4 seguranças da Supervia e 2 homens que se identificaram como policiais militares que estariam armados e que participaram de todo esse ato. A gente não sabe ainda quanto tempo vai durar esse depoimento, até porque os 2 jovens terão de dar o depoimento aqui e mais a mãe de um deles. Agora, eles estão amedrontados, até porque, por se tratarem de supostos policiais militares, a família está com muito medo, até mesmo de poder dar novas entrevistas com relação ao que aconteceu. Mas a própria Polícia Civil e a própria Polícia Militar, nesse exato momento, estão tentando identificar esses homens para que eles sejam punidos aí pelo crime que cometeram, Isabelle. Por isso, Bárcia, a importância de você poder, como delegacia, instaurar diante de um vídeo, mesmo que não tenha denúncia. Porque o medo deles é justamente porque, se for confirmado, os meninos falaram que os caras se identificaram como policiais militares. Pode ter falado para amedrontar, sou polícia, não sei o que, pode ter falado. Mas a população já vive com tanto medo que é importante a DECAV abrir o procedimento sem a necessidade desse registro, porque justamente a mãe disse que tem medo de fazer a denúncia. Não, é importantíssimo a DECAV instaurar de ofício esse procedimento. É evidente, né, que não tem, que a gente não está aqui, em nenhum momento vou afirmar que eram policiais militares, porque tem a palavra do agressor, que, claro, ele pode ter usado isso como um argumento de autoridade, né, até para poder exercer o seu ato de covardia, de tortura, de covardia, né? Então, o que tem que ser feito agora é ser apurado, ser investigado, né, para se chegar nos verdadeiros autores, né, desse ato que é hediondo e que choca qualquer um. Gente, choca qualquer um, vocês não viram meu Twitter aqui. Fala, professora, acho que você está fazendo alguma coisa aqui. Tô indo, Berto, já vou. Fala, professora, só para a gente concluir o assunto. É só para insistir um pouco nesse ponto de que violência sexual é uma coisa grave, né? Que, em geral, a mulher é objeto e que a gente consiga perceber que isso atinge não só mulheres, isso é muito grave quando atinge inclusive os homens, né? Nas relações que eles estabelecem entre si e como isso se transforma, como também no caso das mulheres, um exercício de um poder muito perverso.
Olha, gente, vocês não viram o vídeo, nem vejam se der play aí para vocês. Meio dia 54. Deputado estadual se envolve em confusão e vai parar na delegacia de Niterói. Seguranças de um quiosque afirmam que o parlamentar estava usando drogas no estabelecimento. Ele nega e diz que foi agredido. Veja. O deputado estadual Gustavo Schmidt, do PSL, foi parar na delegacia. O motivo da ocorrência teria sido provocado por um bate-boca com empurrões. Fato que teria acontecido na noite desta segunda-feira, dentro deste quiosque, que fica na orla da praia de Cambuinhas, na região oceânica de Niterói. O termo de declaração, registrado na delegacia da área, foi assinado por Guilherme Andrade Aguiar, proprietário do estabelecimento. Em seu depoimento, ele diz que um cliente estava sentado à mesa e teve sua atenção solicitada por seguranças, porque esse cliente estaria ingerindo substância ilícita. A priori, diz o texto, cheirinho da loló em uma lata de energético. Que ao identificar-se, disse tratar-se do deputado estadual Gustavo Schmidt, frequentador assíduo do espaço, que após menosprezar os seguranças, afirmou a todo momento sua condição de deputado estadual, insuscetível de advertências e limitações. Na suposta confusão, o deputado estadual disse, ainda segundo o declarante, aqui na delegacia, que usaria o seu poder para fechar o estabelecimento, ainda que sem justo motivo, e que em determinado momento desferiu, ainda segundo o termo, um empurrão. Os investigadores responsáveis pelo caso aguardam nesta quinta-feira a versão do deputado, que virá aqui para a delegacia, e o esperam para ouvir a sua versão. O parlamentar, ao chegar aqui na polícia, já na madrugada de terça-feira, invocou a prerrogativa de deputado para não registrar o caso. A assessoria de Gustavo Schmidt disse que o deputado não portava e muito menos fez uso de drogas, e que somente quis intervir para ajudar um amigo da sua noiva a não ser expulso do quiosque por um desentendimento. O deputado ainda afirmou que apenas foi solidário por terceiros, dada a agressividade dos seguranças do estabelecimento. Na política fluminense, o deputado Gustavo Schmidt, filiado ao Partido Conservador, é mais conhecido pela performance nas casas noturnas do que em plenário. Acusado de ser envolvido em pelo menos em duas outras confusões sem maiores consequências. Gustavo Schmidt é filho de Gustavo Modesto Schmidt, que aparece como um dos diretores da SEDAI desde quando o filho parlamentar assumiu o mandato. E mais, Modesto é dono da IESH Engenharia e Consultoria, que aparece como credora de R$300 mil na lista de fornecedores da Emissão SA, que presta serviços à SEDAI. Pontos. Tem a parte criminal da história, em que vai ter investigação, o cara foi lá, registrou ocorrência, a polícia vai ver, comprova que o Barça sempre explica, os meninos explicam, tem câmera, tem testemunha, tem os funcionários que afirmam que a confusão foi porque teria sido impedido de usar drogas no estabelecimento, foi isso, né? Mas tem também a questão, sem ser a questão política. Porque ele é de um partido conservador. Eu até brinquei aqui, eu achava que ele era do Partido Novo, porque eu achava mesmo que ele era do Partido Novo. E a gente viu ali por uma questão do eleitor, da parte política dessa história toda, né? Que deu bafão, que todo mundo está mostrando aí hoje. Para a gente ver a fragilidade do discurso conservador hoje, né? Quer dizer, é um discurso que não é sustentado nem pelos próprios representantes do Partido Conservador. Uso de droga, a sexualidade de cada um, a maneira que as pessoas se divertem, o que as pessoas fazem no tempo livre delas, devia ser de caráter privado e de assunto da pessoa, né? Agora, o discurso conservador, ele cria essa armadilha, inclusive para as pessoas que sustentam ele com mais afinco. Porque depois a pessoa se coloca numa situação dessa e a gente vê a fragilidade, a hipocrisia, né? A dificuldade que um ser humano saudável tem de manter os supostos padrões morais que esse tipo de discurso impõe às pessoas, né? Karine Cerqueira tem informações direto da redação, o nosso plantão por lá, operação da Polícia Militar em Angra dos Reis. Ô, Karine, o que aconteceu por lá? Diga.
Pois é, Isabelle, mais uma vez, moradores de Angra dos Reis, em 3 bairros, Areal, Banqueta e Nova Angra, amanheceram com intensa troca de tiros entre policiais militares e traficantes de lá da região. Moradores dizem, inclusive, que muitas balas perdidas caíram dentro de casas em Areal. Durante esse confronto, que aconteceu durante uma operação da Polícia Militar, um homem morreu. Com ele foi apreendido um revólver 38 e 10 quilos de maconha que estavam dentro da mochila que ele transportava. A gente conversou com uma moradora de Areal que já pensa em se mudar, já que ela vivia numa cidade do interior, numa cidade pacata, mas que agora se configura completamente diferente. E a gente vai ouvir um pedacinho dessa entrevista, Isabelle. Foi umas 6 e pouquinha, foi muito tiro mesmo. Eu estava em casa com meus 3 filhos, um de 12, um de 5 e uma de 16. O desespero é grande, né? É muito grande você pensar assim, em pegar um tiro no seu filho, entendeu? Eu tô pensando até de ir embora daqui, né? Então a gente não sabe que parte que foi, se foi da polícia, se foi do crime, a gente não sabe, a gente não vai falar de onde veio porque a gente não viu. Na hora do desespero todo mundo pensa em se esconder. Tadinha. A gente já vê, a população se assusta, quem nasce nessa realidade no Rio de Janeiro é uma tristeza. Você vê a inocência que ela grava, ela fala de quem é Angra, hein? É Angra. Basta, é Angra. Esse espalhamento leva o reflexo daqui para lá. Infelizmente, o que a gente observou nos últimos anos foi o processo de interiorização da violência muito pesado, Angra, por exemplo, uma cidade linda, uma cidade que é uma cidade turística. Que queriam transformar em Cancún brasileira. Que vive do turismo, como a segurança pública também é política estruturante, como isso tem impacto direto na economia daquela cidade, em pousada, em hotéis. Conheço gente que não vai a Angra porque tem medo hoje em dia. Região dos Lagos é a mesma coisa. É uma tristeza. Região dos eu Lagos não vou é a nem para mesma Angra, coisa. eu tô falando eu adoro Búzios. Eu ultimamente vou falar assim, não é que eu não vou a Angra, eu adoro ir a Angra. Tô falando você falou de reflexo de turismo econômico, eu vou dar bem aqui, porque é a realidade. O caminho até Búzios, passar pela rodovia, que a gente registra aqui todo dia assalto, me dá pânico, eu não gasto dinheiro, não vou a restaurante. É isso aí, e começa a criar uma bola de neve, Como é política estruturante, isso vai gerar mais desemprego, isso gera mais mão de obra com a violência. Mais mão de obra, violência, então é preciso interromper esse ciclo de violência, E Angra dos Reis é uma cidade que merece uma atenção especial, acho que do Estado, porque se viu tomada por criminosos, perigosos, de uma hora para outra. Organizações criminosas invadiram Angra ali de forma, assim, assustadora. E é comum, esse tipo de tiroteio, inclusive na BR-101 ali, é comum os casos da BR ficar parada por conta de tiroteios nas comunidades, quer dizer, é muito triste o que acontece lá. Fala, professora. Eu fiquei olhando a imagem da mulher, Bota a imagem dela. Não sei se aquele fecho de luz no rosto dela ainda deixa mais dramática a história e o depoimento dela, Isso eu queria comentar, isso que eu queria ressaltar, Que a gente começou hoje o programa falando das obviedades. Isso é uma obviedade, A surpresa dessa senhora diz de como a gente está condicionado a uma situação de violência que não é possível, Então, a gente precisa repetir a obviedade. Não é normal ter um tiroteio na porta da sua casa. Tem que normal sentar com o filho embaixo da cama. Uma mulher ser assassinada pelo marido, pelo companheiro. Não é normal uma pessoa em posição de autoridade humilhar a outra forçando a um ato sexual. Isso não é normal. Daí, de novo, a questão vamos resgatar um pouco isso que ficou no campo da utopia, Quer dizer, que as pessoas têm direito à sua liberdade, que as pessoas têm direito, que a gente gostaria de uma sociedade mais justa, mais segura, mais igualitária. Não é normal. Acontece, mas não é normal. Vamos fazer um adesivo disso, gente. Acontece, mas não é normal. Olha só, 1h03, o secretário de Segurança de Rio das Ostras passa mal após ser preso. A gente mostrou ontem, que você vai ver a reportagem. O que aconteceu? Existia busca e apreensão, chegaram na casa dele, pegaram em flagrante, ele foi preso, mas passou mal. A reportagem é de Lucas Madureira. Rodou. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rio das Ostras. Os alvos da operação conjunta do GAECO, através do Ministério Público e da Corregedoria Geral da Polícia Militar, foram o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Fernando Carvalho Gomes, o Carvalhão, que também é PM,
além de Rodrigo Gil, conhecido como Rodrigo Aranha. Os dois são investigados pelo assassinato de 3 pessoas no ano de 2010. Após receber voz de prisão, o secretário de Segurança Pública de Rio das Ostras se sentiu mal e foi trazido aqui para o pronto-socorro municipal. De acordo com o Ministério Público, Carvalhão foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. Durante as buscas na casa dele, os agentes encontraram 4 armas, entre elas 2 pistolas sem registro. Ainda de acordo com as investigações, as armas podem ter sido usadas para cometer o triplo homicídio. Rodrigo Aranha foi levado para prestar depoimento na delegacia de Macaé, que está à frente das investigações do caso. Por meio de nota, a Prefeitura de Rio das Ostras informou que ainda não teve acesso ao teor da denúncia encaminhada pelo GAECO. A Prefeitura disse ainda que vai aguardar o desdobramento do caso para a tomada de decisão e pronunciamento. Olha só, gente, agora a gente vai... Vamos mostrar isso? Tem que dar, olha só coisa malhada. A Guarda Municipal tem um novo mascote. É um cão dálmata de apenas 6 meses, a coisa mais linda. A Patrícia foi lá conhecê-lo e se derreteu com tanta fofura também. Vê se você não vai se derreter, Rodô. Ah, que fofo. Ó. Ele tem 6 meses e é o xodó da Guarda Municipal. Ganhou o nome de Marshall, inspirado em um desenho animado da televisão, muito querido pelas crianças. A melhor maneira de comemorar o Dia da Amizade não seria fazendo um amigo novo? É um cachorro dócil e muito brincalhão. Morder microfone pode? Não. Que isso, mano? Beijinho, então. O animal tem 20 quilos, um olho de cada cor e as charmosas pintinhas características da raça. É impossível não se derreter. É bonitão. Ele é muito lindo. E ele parece estar gostando de toda a atenção que recebe. O Marshall foi doado para a Guarda Municipal com apenas 2 meses de idade. Esta é a primeira vez que o grupamento recebe um dálmata. Até o início do ano que vem, ele já deve estar pronto para o trabalho. Esse cãozinho carinhoso e bagunceiro vai ajudar, entre outras coisas, a auxiliar na terapia de pessoas com deficiência. Ele será aproveitado para compor a equipe que trabalha com a sinoterapia, que é uma terapia voltada para as pessoas com deficiência e para os idosos. É o instrutor Elias que tem a missão de preparar Marshall. Ele diz que o aluno é teimoso, mas muito obediente e está aprendendo rápido. Já atende a 3 comandos: sentar, deitar e levantar. A gente está acostumado a trabalhar com cães de guarda, né? E com cães de dog show também. É só passear muito, muita brincadeira. Você falou que uma das diferenças é que ele é bem brincalhão. É, bem brincalhão. A gente aproveita essa brincadeira, né? Fazendo algum exercício com ele, ensinando ele. O grupamento de cães da Guarda Municipal existe há 25 anos. Tem hoje 44 animais, a maioria das raças pastor alemão e pastor belga, que são usados no patrulhamento preventivo. Marshall, além da sinoterapia, vai participar de shows educativos. Como companheiro de equipe, vai ter o veterano Gigante, um fox paulistinha de 7 quilos e 3 anos de idade. Com muita experiência nas costas, Gigante se finge de morto e até joga o lixo na lixeira. O fato das pessoas verem um cachorro, que é um ser irracional, fazer isso acaba também atraindo essas pessoas para repetir o mesmo exemplo do nosso cãozinho, né? Do Gigante. Vai ter muito o que ensinar para o recém-chegado Marshall, o queridinho da corporação. Tudo que ele aprendeu, com certeza, ele vai ensinar pro novo aluno, né? O Marshall. Vai fazer um bom trabalho junto à guarda? Com certeza, né? Com certeza. É muito lindo, mas o Gigante vai ter um trabalho com o Marshall, que é o dálmata, vou te contar. Ô, lindeza, tão gostoso mostrar esse tipo de reportagem, né? E é o carisma, onde tem carisma e empatia, gente, tudo dá certo, né? Coisa boa. Parabéns aí à guarda, tá bom? Professora, beijo pra quem? Beijo pra auxiliadora que acompanha o nosso jornal e comenta lá no Instagram da gente. Show de bola. Quartinha, Barcinha, vai lá, Márcia. Hoje eu já tenho uma lista grande, ó. Primeiro pra minha cunhada, Dani, parabéns, muitas felicidades, tudo de bom pra você. Com a família. Final de semana eu tô na festa aí comemorando com você. Pra Vitória, uma criança linda que mandou uma mensagem.
pra Joyce, minha amiga, pro comandante Alfeu, que faz aniversário, pra Angélica, que faz aniversário, pra Cris Gonçalves e pra Beatriz e pro filho dela, Luiz Gustavo. Beijo pra quem manda essa mensagem pro Bárcia. A gente esqueceu o nome dela. Beijo, eu adoro as suas mensagens do Bárcia Mota. O Bárcia, aliás, é o que mais responde todo mundo aqui, de todos nós da turma, ele que o responde, ele faz. Pessoal, tá forte rede social. Vai criar um canal ele. Gente, obrigada, bacana, gente. bacana o carinho, bem legal. É maneiro, né? Olha só, tá aqui também o meu Instagram, tá? Isabelle Benito, você pode curtir por lá.